My Dragon System. Capítulo 158. Poder extra. Assim que Anne viu a garra, ela soube que precisava agir rápido. Ela saltou para trás e agarrou Martha juntamente a ela. As duas então prepararam seus arcos apontando para a porta, preparadas para o que quer que viesse. A porta só se abriu o suficiente para a criatura passar sua mão, mas lentamente a coisa estava se tornando mais visível. Quando a porta se abriu o suficiente, uma figura grande saltou empurrando Dan para o lado. A figura continuou se movendo e bateu com as garras em Jack. Jack ergueu sua grande espada bem a tempo de bloquear o ataque, mas foi enviado alguns metros para trás no processo. Anne pôde agora ver a grande figura por completo. Era uma besta que tinha um longo focinho parecido com um lobo e possui 6 olhos vermelhos. Estava agachado sobre as 2 pernas traseiras, enquanto sua mão tinha garras mortais. Espumas estavam saindo da boca da besta como se tivesse sido envenenado com alguma coisa. A besta era conhecida como canguru navalha. Era uma besta de nível avançado que geralmente tinha o mesmo tamanho de um humano. Mas esta em frente a eles era particularmente grande, quase o dobro do tamanho, e parecia que tinha endoidecido. Tomem cuidado, Anne gritou. Está na fase inicial da infecção. Os outros sabiam que isso era ruim. Uma besta infectada pela sombra era muito mais poderosa do que uma normal. Isso quase aumentaria por poder por um nível inteiro, chegando ao mesmo tanto de força de uma besta nível rei. Anne então atirou várias flechas de uma só vez na besta, mirando em um de seus olhos na esperança de deixar a besta cega de um lado. Temos que derrotá-lo rápido. Ainda temos uma chance enquanto está nos estágios iniciais. O canguru navalha virou sua cabeça, fazendo com que as flechas se cravassem em seu ombro. Em seguida, ele se agachou ainda mais nas 2 patas traseiras, se preparando para avançar e pronto para atacar a qualquer momento. Então fez um som. Bum! E instantaneamente, o canguru navalha explodiu o chão com força ao avançar e estava indo direto para Martha e Anne. Anne entrou em pânico. Ela não esperava encontrar uma besta desse nível aqui. Ela mesma era apenas uma aventureira Rank D. Algo desse nível ela seria capaz de enfrentar com o seu grêmio, mas não com um bando de alunos novatos. Foi o que ficou passando pela mente dela. Mas exatamente neste momento, uma espada tão monstruosa quanto a besta veio dando um tapa no canguru navalha, jogando o canguru navalha para trás capotando pelo ar. Parecia uma criança jogando tacobol que pegou em cheio a bota no ar. Que otário se acha fortão! Jack gritou para a besta que agora já estava bem longe. Anne nem mesmo formou pensamentos coerentes. Depois de derrubar a besta, os 2 gêmeos Badger e Sloth imediatamente começaram a atacar as pernas da fera. O canguru navalha tentou o melhor para acertar eles, mas os gêmeos eram ágeis e flexíveis, evitando cada golpe facilmente. Dan, que havia sido derrubado antes quando as portas se abriram, também se juntou ao ataque à besta. E até mesmo Martha não estava mais ao lado de Anne, e atirava flechas continuamente. Anne ficou ali passada olhando para os alunos. Todos eles agiram sem o comando dela. E não só isso. Eles eram incrivelmente fortes, especialmente o aluno chamado Jack. A besta tinha vindo para ela com força total. O poder que alguém deve ter para ser capaz de acertar e rebater a besta de volta deve ser enorme, Anne pensou. Para que os estudantes sejam capazes de agir com esta força e não terem medo, eles devem ter experimentado algo muito pior. Anne estava certa. Embora os alunos estivessem com medo da besta na frente deles, não era nada comparado ao Morfran, o líder da Guilda das Trevas que eles enfrentaram. Cada um deles se sentiu desesperado quando se encontraram com ele, mas pelo menos contra isso ali na frente deles, parecia que tinham uma chance de derrubar. Anne parou de ficar parada como uma estátua admirada com os alunos, e seguiu a estratégia de Martha de atirar suas flechas enquanto se movia constantemente. A atenção do canguru navalha agora estava voltada para elas. Os gêmeos continuaram a se mover entre as pernas da besta, e sempre atacariam assim que pudessem. E Dan estava atualmente defendendo os ataques do canguru navalha. Era realmente uma besta poderosa, e se eles fossem enfrentá-lo sozinhos, eles não teriam chance. Os ataques dos gêmeos só deixaram feridas rasas na carne, e as únicas coisas que conseguimos causar danos foram as flechas vindas de Anne.
Foi por isso que o canguru navalha concentrou sua atenção nelas. Enquanto isso, em algum lugar da caverna, Ray e os outros continuaram a vasculhar as minas para ver se encontravam alguma pista. Enquanto eles estavam passando, Ray recebeu uma mensagem de Badger. Nosso grupo encontrou uma besta avançada. Parece que foi infectada pela sombra. Ray parou de repente e respondeu de volta. Me diga, você precisa de mais poder? Mas não houve resposta da outra equipe, pois agora todos estavam em combate. Ei, o que há de errado, Ray? Perguntou Monk ao perceber que Ray havia parado. Desculpe, achei que tivesse notado algo. Mas não era nada. Ray não estava muito preocupado com a segurança dos outros, no entanto. Se fosse apenas uma besta de nível avançado, então aquele cara deveria ser capaz de lidar com eles. Um cara que Ray acreditava ser tão forte quanto ele. O canguru navalha estava ficando nervoso. Agora ignorava os dois gêmeos que atacavam suas pernas, e mais uma vez começou a flexionar as suas duas pernas, para se lançar como um trampolim sobre as duas garotas. Dan, sai da frente! Jack gritou. Dan imediatamente saiu do caminho da besta, e quando olhou de onde vinha a voz, reparou que Jack estava no ar com sua espada grande nas costas. Usando toda a força, Jack acertou a espada bem no pescoço do canguru navalha. A espada conseguiu perfurar a pele do canguru navalha, mas houve alguma resistência. Eu preciso de mais poder! As veias dos braços de Jack começaram a inchar, enquanto o sangue era bombeado para seus músculos. Os pelos de seu corpo começaram a ficar mais comprido. Jack começou a ficar mais e mais poderoso a cada segundo. A espada continuou a ser enfincada no pescoço da besta, mas ainda não era o suficiente. Aja! Com um grande grito, os músculos de Jack pareceram ondular e inchar ainda mais, e até mesmo seus dentes aumentaram de tamanho. Finalmente, o corpo do canguru navalha desabou no chão e seu corpo ficou mole. Sangue negro estava derramando por toda parte e o corpo de Jack voltou ao que era.